Eu achava que aos 46 anos a minha vida estaria resolvida. Quando eu digo resolvida, não estou falando de uma vida perfeita, tá? Eu imaginava uma vida estável, vamos dizer assim. Eu estaria casada, teria uma profissão consolidada, estaria muito bem financeiramente, meus filhos estudariam em uma ótima escola, a gente viajaria para fora do Brasil umas 2 vezes por ano. Eu imaginava que aos 46 eu estaria naquela fase da vida em que algumas preocupações já teriam ficado para trás, sabe? Só que eu cheguei aos 46. E algumas das coisas que mais pesam na minha vida hoje são justamente consequências de escolhas que eu fiz muitos anos atrás. E talvez essa seja uma das coisas que eu menos esperava sentir nessa idade. É duro, mas é verdade. Não é só a sensação de que a vida não saiu como planejado, como eu planejei para mim. É olhar para trás e perceber que algumas decisões minhas ajudaram a me trazer exatamente até aqui, até onde eu tô hoje. E conviver com isso é muito mais difícil do que simplesmente dizer que a vida aconteceu. Aconteceu. Quando eu era mais nova, eu tinha uma imagem muito específica do que significava ter 40 e poucos anos. Quando você tem uns 20 e poucos anos, uma pessoa de 46 parece uma pessoa completamente adulta, aquela resolvida, experiente, segura, uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo. E eu realmente acreditava nisso, tá? Eu não imaginava chegar aos 46 ainda fazendo tantos questionamentos, ainda repensando algumas escolhas, ainda preocupada com dinheiro, construindo profissionalmente, por exemplo, olhando para algumas partes da minha vida e pensando como foi que eu cheguei até aqui. Talvez uma das maiores surpresas dessa idade seja justamente essa. Você não acorda um dia e se sente pronta. Não existe uma idade em que alguém te entrega um certificado dizendo: pronto, agora você entendeu a vida. Não, não é assim. Eu tenho 46 anos, eu tenho 3 filhos, eu já vivi muita coisa, eu já trabalhei muito, eu trabalho muito, eu já tomei decisões importantes, já acertei, já errei, e ainda existem momentos em que eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Só que existe uma diferença. Hoje, eu consigo enxergar algumas coisas que a Gisele mais nova não conseguia. E algumas delas são bem difíceis de admitir. Eu fiz escolhas erradas. E eu acho importante falar isso exatamente dessa forma, escolhas erradas. Porque existe uma diferença para mim entre reconhecer uma escolha ruim e dizer que eu me arrependo de ter vivido aquilo. Eu não sinto que eu gostaria de apagar tudo que eu vivi. Não. Muito pelo contrário. Eu acredito que eu precisava passar por muita coisa para ser quem eu sou hoje, tá? Eu acredito que nada acontece por acaso. Eu sou desse lema. Mas isso não significa que eu precise olhar para todas as decisões que eu tomei e dizer: ah, nossa, eu escolheria exatamente da mesma forma. A minha vida seria igualzinha. Mentira, não escolheria. Tem coisas que hoje eu faria completamente diferente. E talvez o sentimento que apareça mais nesse sentido seja a culpa. Aquela sensação de pensar que eu poderia ter escolhido melhor, eu poderia ter percebido algumas coisas, eu poderia ter feito outro caminho, escolhido outro caminho. Só que também existe uma injustiça enorme quando a gente julga a pessoa que fomos usando tudo que sabemos hoje. Aquela Gisele lá de trás não tinha a cabeça que eu tenho agora. Ela não tinha a experiência que eu tenho agora, ela não tinha vivido determinadas situações, sabe? Ela decidiu com o que ela sabia na época, com a maturidade que ela tinha na época, com os medos que ela carregava, com aquilo que ela acreditava naquele momento. E tá tudo bem.
E tem outra coisa que hoje eu percebo. Eu me arrependo muito mais do que eu não fiz do que das coisas que eu fiz. Das oportunidades, talvez, que eu não tenha aproveitado, é um exemplo, dos caminhos que eu deixei de aproveitar ou experimentar, das vezes que eu tive medo e paralisei, das decisões que eu adiei, das coisas que eu queria e não fiz porque eu achava que deveria seguir um determinado caminho, aquele trilho, sabe? Isso para mim pesa muito mais. Porque mesmo uma escolha errada, ela ensina alguma coisa. A gente está sempre aprendendo. O que eu não vivia fica sempre naquele e se. E esse e se é fatal, né? Quando a gente é muito jovem e faz um plano para a própria vida, por exemplo, normalmente esse plano só prevê o que acontece se tudo der certo, né? Ele prevê a carreira que vai decolar, o casamento que vai ser bem sucedido, o dinheiro que vai entrar em abundância, os filhos que virão, a casa maravilhosa, as viagens, a estabilidade, né? O plano não prevê as escolhas ruins que a gente faz, não prevê as mudanças de rota que a gente faz, não prevê perdas que acontecem. Não prevê que você mesma vai mudar no meio do caminho. E talvez essa seja uma das maiores ingenuidades de quando somos mais novas. A gente faz um plano para uma pessoa que ainda nem terminou de se conhecer direito, né? A gente é tão nova para se conhecer assim profundamente. Uma das escolhas que eu reconheço hoje que não foi boa, que eu não fiz corretamente, foi meu casamento, por exemplo. E eu quero falar isso com bastante cuidado, tá? Eu não olho para o meu casamento e penso que eu me arrependo de ter vivido aquilo. Não é isso, de jeito nenhum. Eu acho que sim, foi uma escolha errada, mas eu até acho que eu escolhi o errado o homem com quem eu construí uma família. Sim. E sim, em alguns momentos eu me culpo muito por essa escolha. Mas eu também acredito que eu precisava passar por tudo aquilo que eu vivi. Porque foi parte da minha história. Porque foi parte da construção de quem eu sou. E principalmente porque dessa história vieram as 3 pessoas mais importantes da minha vida. Os meus filhos. Não quer dizer que foi um casamento fracassado, sabe? Então não existe absolutamente dúvida nenhuma, tá? Disso. Eu não me arrependo, principalmente dos meus filhos. Nunca, jamais na minha vida. Melhor coisa da vida. Mas hoje eu consigo olhar para aquela escolha com outra maturidade. Eu consigo pensar que eu faria diferente. Eu consigo reconhecer sinais que talvez eu não reconhecesse naquela época ou não quisesse enxergar. Eu consigo entender coisas que eu só entendi depois de viver. E acho que isso faz parte de crescer também. Você não precisa transformar tudo em arrependimento ou em acerto. Não é isso. Às vezes foi simplesmente uma escolha que você hoje sabe que não faria novamente. Isso basta, mas naquela época era o que você achava certo. E tá tudo bem. Tem escolhas que não precisam ser apagadas para serem reconhecidas como ruins. Elas podem ter sido importantes para sua história e ainda assim não serem escolhas que você repetiria, por exemplo. Eu acho que é assim que eu vejo o meu casamento hoje. Não faria novamente, trilharia um caminho totalmente diferente, mas na época eu não enxergava assim. Outra coisa que eu me questiono muito é o meu lado profissional. Eu sou advogada, continuo sendo advogada, tenho minha formação, tenho minha OAB, eu só não estou atuando na advocacia hoje. E eu acho importante fazer essa diferença, porque a profissão continua sendo parte da minha história, né? Mas quando eu olho para trás, eu questiono muito a própria escolha de fazer direito. Talvez esse não fosse o caminho que realmente combinasse comigo. Hoje eu enxergo isso. Talvez eu tenha escolhido uma profissão que não tinha tanto a ver com quem eu era. E aqui tem uma coisa que eu acho muito injusta na forma como a gente organiza a vida. Pelo menos eu. Eu acho, né? A gente é muito nova quando a gente precisa escolher uma profissão que teoricamente deveria seguir pelo resto da vida.
Então, com 17, 18 anos, você mal sabe quem você é. E aí alguém pergunta, o que você quer fazer pelos próximos 40 anos? Cara, uma decisão gigantesca, tomada numa fase em que você ainda está se formando como pessoa, como adulto, sabe? Claro que existem pessoas que escolhem muito cedo e acertam, né? Se identificam a uma profissão, nasce com aquele dom, constroem uma carreira inteira ali, mas nem todo mundo é assim. E durante muito tempo pareceu para mim que mudar significava ter errado. Que sair daquela área significava jogar anos fora. Hoje eu não penso assim. O direito, ele me deu muita coisa. Ele me deu a forma de pensar, a capacidade de argumentação, negociação, análise, atenção a detalhes, leitura, postura em situações difíceis. Tudo isso eu carrego comigo até hoje. É experiência. Então eu não perdi esses anos, pelo contrário. Mas isso não significa que eu tenha que continuar atuando como advogada só porque um dia eu escolhi cursar direito. Sabe? Talvez uma das coisas que os 46 tenham me ensinado seja justamente essa. Uma escolha feita aos 18 anos não precisa mandar na sua vida aos 46. Tá tudo bem mudar. Eu posso continuar sendo advogada e escolher trabalhar como turismo, que é o meu caso. Eu posso reconhecer tudo que a advocacia me deu e, ao mesmo tempo, saber que talvez não seja a profissão que mais combinava comigo. As duas coisas podem ser verdade. Mas, se existe uma parte da minha história hoje que pesa muito, é a financeira. Muito mesmo. E aqui, eu tenho uma opinião que talvez algumas pessoas não concordem. Existe aquela frase de que dinheiro não traz felicidade, né? Para mim, isso é simplificar demais. Dinheiro traz muita coisa que está diretamente ligada à felicidade. O dinheiro traz tranquilidade, segurança, escolha, acesso, oportunidade, conforto. Traz a possibilidade de dizer sim para coisas que são importantes. Traz a possibilidade de resolver problemas que sem dinheiro viram problemas enormes. Claro que ter dinheiro não garante que alguém vai ser feliz, tá? Você pode ter muito dinheiro e ser profundamente infeliz. Mas também acho muito difícil falar em felicidade plena quando você vive preocupado com conta, né? Quando precisa escolher o que vai pagar primeiro, quando um imprevisto vira um problema gigante, quando precisa negar coisas aos seus filhos, não porque não quer fazer, mas porque naquele momento você não pode fazer. Então, para mim, dinheiro pode não ser tudo, mas ele pesa muito. E ele traz, sim, felicidade. E quando eu imaginava a minha vida aos 46, eu imaginava estabilidade financeira, né? Eu imaginava estar muito bem de vida. Não necessariamente uma vida de luxo, rica, milionária, mas uma vida confortável. Uma vida em que o dinheiro não ocupasse tanto espaço na minha cabeça, sabe? Tanto espaço na minha vida. Uma vida em que eu pudesse planejar e realizar. Que eu pudesse viajar quando eu quisesse. Eu sempre imaginei fazer 2 viagens internacionais por ano. Proporcionar determinadas experiências para os meus filhos. Escolher uma escola excelente sem precisar pensar primeiro no impacto daquela mensalidade. Poder organizar o futuro, ter reserva, ter segurança, isso tudo traz o dinheiro. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis para mim hoje. Porque eu realmente não imaginava chegar aos 40, aos 46 principalmente, tendo que me preocupar tanto com dinheiro. Na minha cabeça essa fase já teria passado, sabe? Eu estaria na colheita. E em vários aspectos eu ainda estou plantando. Isso pesa. Ainda mais quando você é mãe. Porque a dificuldade financeira não fica restrita só à sua vida, né? Ela entra nas escolhas que você faz pelos seus filhos. Entra nos lugares
para onde você pode ir, sabe? Nas experiências que você pode proporcionar para você, a eles, na escola, nas viagens, nas oportunidades, nas coisas pequenas também, sabe? E aí vem uma culpa novamente, uma culpa muito específica. Porque existem coisas que eu gostaria de proporcionar para os meus filhos e que hoje eu não consigo proporcionar da forma que eu gostaria, por enquanto. Isso dói. Não porque eles estejam sem o essencial, não é isso, graças a Deus, nada nos falta. Mas porque eu imaginei uma vida diferente para eles também. Eu imaginei poder dar mais. Eu imaginei ter mais tranquilidade para escolher, sabe? Mais possibilidades, mais experiências, mais conforto mesmo. E por mais que eu saiba racionalmente que ser uma boa mãe não é medido pelo dinheiro que você consegue gastar ou dar, é difícil separar completamente as coisas, né? Porque amor não paga a escola, por exemplo. Amor não compra uma passagem. Amor não resolve uma emergência financeira. Amor é essencial, sim, mas ele não substitui tudo. E eu acho que a maternidade fica muito mais pesada quando você precisa equilibrar essas duas realidades. Eu sei que os meus filhos precisam de presença, de segurança emocional, de amor, de apoio, de alguém que esteja ali, sabe? Tempo de qualidade. Mas também existe a mãe que gostaria de conseguir dizer sim com mais frequência, que gostaria de proporcionar determinadas oportunidades. Essa mãe que sente culpa quando não consegue, além de sonhos, né, que a gente tem. Essa é uma das coisas que eu não esperava sentir aos 46 anos. Eu não esperava olhar para algumas coisas e precisar pensar. Agora não cabe, não dá. Vamos esperar mais um pouco? Porque na minha cabeça, quando eu imaginava essa idade, essa parte já estaria resolvida. Imaturidade. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando em alguma versão disso na sua própria vida. Talvez nem seja dinheiro, talvez seja casamento, profissão, sejam filhos, ou talvez onde você mora, sei lá, uma decisão que você tomou, uma decisão que você não tomou. Ou talvez seja simplesmente aquela sensação estranha de olhar para a própria vida e perceber que não era assim que eu imaginava. Não era assim que eu me imaginava. Eu acho que existe um luto nisso. Um luto pela vida que não aconteceu. E eu não vejo isso como ingratidão. Longe disso. Eu posso ser grata pela vida que eu tenho, e eu sou muito grata. E ao mesmo tempo reconhecer que algumas coisas me frustram profundamente. Eu posso amar meus filhos acima de qualquer coisa e sofrer por não conseguir proporcionar tudo que eu gostaria. Às vezes nem é o que eles gostariam. Eu posso acreditar que eu precisava passar pelo meu casamento e ainda reconhecer que eu escolhi errado. Eu posso valorizar tudo que o direito me deu e admitir que talvez aquela não fosse a profissão certa para mim. Eu posso acreditar que nada é por acaso e ainda desejar ter feito algumas coisas de outro jeito. Uma coisa não cancela a outra. Acho que essa talvez seja uma das coisas mais adultas que eu tô aprendendo. A vida não precisa ser classificada entre foi certo, foi errado, foi bom, foi ruim, deu certo e deu errado. Existem coisas que foram ruins e me ensinaram muito, graças a Deus. Existem escolhas que eu não faria novamente e que fazem parte da pessoa que eu sou. Existem experiências difíceis que eu não gostaria de repetir, mas que talvez tenham sido necessárias para o meu crescimento. E tem outra coisa. Eu percebo hoje que eu me culpo muito por essas escolhas erradas. Mas
eu tento me lembrar também de que eu fiz o melhor que eu conseguia com aquilo que eu sabia naquele momento. Isso não tira a responsabilidade, não transforma uma escolha ruim em uma escolha boa, não. Mas talvez tire um pouco da condenação, do peso, porque senão a gente passa o resto da vida pagando 2 vezes, né? Primeiro pela consequência daquela escolha, que ela existe, depois pela culpa de ter escolhido. E aí, péssimo. Aos 46, eu ainda quero muitas das coisas que eu imaginava quando eu era mais nova. Eu quero estabilidade, eu quero estar muito bem financeiramente, eu quero viajar muito, eu quero proporcionar experiências incríveis para os meus filhos, eu quero vê-los tendo oportunidades, eu quero crescer profissionalmente, eu quero construir uma vida que me dê segurança e prazer. Eu ainda quero tudo isso. A diferença é que hoje eu sei que a vida não é uma linha reta. Eu sei que uma decisão tomada hoje pode custar muito caro lá na frente. Eu sei que nem sempre a gente vai escolher certo. Eu sei que existem coisas que não estão sob o nosso controle. E eu sei também que existem coisas que estão no nosso controle. Talvez essa seja a maior diferença entre a Gisele de 20 e poucos anos e a Gisele de 46. A mais nova fazia planos imaginando que tudo seguiria aquele caminho. A de hoje faz planos, só que sabendo que a vida pode mudar completamente assim, né? Mas continua fazendo. Eu não estou onde eu imaginei que eu estaria aos 46. Existem coisas que eu gostaria muito que fossem diferentes. Existem escolhas que hoje eu faria de outra forma. Existem coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz. Existem dias em que dificuldade financeira pesa demais. Até paralisa. Existem momentos que a culpa como mãe aparece. Muitos momentos. Existem perguntas profissionais que eu ainda estou respondendo a mim mesma. Mas talvez eu tenha parado de exigir que a minha vida real pareça com um plano que uma menina muito mais nova fez para mim. Entende? Ela não sabia quem eu seria. Não sabia o que eu viveria. Ela não sabia o que eu aprenderia. Não sabia sequer o que realmente me faria bem. E hoje eu posso fazer uma coisa que ela não podia. Escolher com tudo que eu já aprendi. Não dá para voltar, mas dá para decidir o que eu faço daqui para frente. E talvez aos 56, eu olhe para a mulher de 46 e pense, ainda bem que ela fez. Ela não fazia ideia. Eu espero que sim, tá? Espero que eu chegue nesse momento. E eu queria saber de você. Quando você era mais nova, como você imaginava que seria a sua vida na idade que você tem hoje? O que aconteceu como você planejou? E o que ficou completamente diferente? Me conta aqui nos comentários. Eu acho que essa conversa pode render histórias muito boas. E se você gosta dessas conversas sobre vida real, escolhas, maternidade, trabalho, dinheiro, tudo aquilo que a gente vai entendendo enquanto vive, se inscreve no canal. A gente ainda tem muita coisa para conversar aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.